Aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 dicas atemporais de filosofia para uma vida feliz e bem-sucedida, né? Eu sempre falo para vocês, e você que nos acompanha aqui na Alquimia da Mente, falta filosofia, né? A gente não está questionando mais, a gente aceita qualquer coisa, até mesmo eu falo muito com vocês, por exemplo, o pessoal aceita muito as redes sociais como se fosse a maior resposta de conexão das pessoas em relação ao mundo. Será que são, né? Se a gente pensar em relação até mesmo, porque a tecnologia era para nos ajudar, não para nos dividir. Ou mesmo, era para nos ajudar o quê? A aumentar a nossa compreensão, nosso nível de consciência. Mas hoje o quê? Pessoas elas começam a criticar, julgar, cancelar, censurar as outras por vídeos de 15 minutos dançando na frente de um celular, como um TikTok ou mesmo outras redes sociais que podem estar em voga agora nesse exato momento. Então, filosofia faz com que nós repensemos em relação ao nosso próprio destino, a nossa própria jornada, a nossa própria proposta de vida, nosso propósito. E a gente entender que é muito além apenas da matéria, é muito além apenas da parte espiritual, mas é algo superior que nós somos, né? Então eu vou falar de 5 dicas atemporais que vão te ajudar muito em relação a essa compreensão. Primeira dica, tem atemporal, então, ou seja, não tem tempo, vai servir sempre, há milênios vão serviu e vai servir, né? Primeiro o que é pior que poderia acontecer? Né? Então a gente tem uma indagação. Por exemplo, na situação que você está agora, o que pior poderia acontecer? Se você já está no fundo do poço, o que pior que pode acontecer se você já está no fundo do poço? Se você está numa crise no relacionamento, o que de pior pode acontecer? Se você está numa crise no trabalho, por exemplo, carreira profissional, o que pior pode acontecer? Né? Muitas vezes você não faz esse tipo de indagação, dessa pergunta, mas fazendo essa pergunta você começa a rememorar dentro de você: peraí, eu já estou numa situação difícil. O que pior pode acontecer? Eu já estou numa situação já bem complicada. E aí, no caso, você começa a repensar. Você usa o seu neocórtex, a sua cognição, a mente logos, lógica. Você começa a repensar: caramba, peraí, será que tem uma coisa que pode acontecer pior do que está acontecendo? Sempre pode acontecer, como não pode acontecer. E aí, no caso, você começa o que? Raciocinar. E muitas vezes, quando você não está raciocinando, você só parte pelas emoções. Então, o sistema límbico, mente subconsciente, você começa a agir pelo passado, pelo que aconteceu, ao invés de pensar agora no que pode acontecer, ou mesmo o que pode dar certo. E aí as emoções, elas costumam te levar principalmente a uma série de erros, porque você imagina que a emoção é certeira. Eu tenho que sentir, Diego, eu tenho que ser romântica em relação ao. Eu não posso só ficar lógica, não, a vida não é assim. A vida também é assim. Mas se você romantizar tudo, na verdade você acha que, na verdade, o imoral é moral. Isso é errado, né? Por exemplo, que o sol é igual à lua. Não é, né? O sagrado masculino e o sagrado feminino são diferentes. E aí, no caso, você começa a entender, caramba, é verdade, tem várias coisas, inclusive a lei natural, que serve como base para que a gente alcance novos resultados. E aí você começa a refletir, caramba, é verdade, faz sentido, né? Eu tô no momento ruim agora, negativo, vamos dizer, da minha vida, mas eu já tive em situações piores. Então, peraí, acho que isso me dá mais força para lutar e vencer aquilo que está passando na minha vida. Segunda dica temporal de filosofia para você ter uma vida feliz e bem-sucedida é o princípio como ser. Né? Então, se eu quero mais dinheiro, eu tenho que me imaginar como se já tivesse dinheiro. Se eu quero mais felicidade na minha vida, né, independente do conceito, né, que você pode estar utilizando agora de felicidade, que pode sorrir mais, ou mesmo você ter um filho, você teve uma viagem para Cancún, sei lá, para Portugal, sei lá, para o Zâmbia, né, sei lá, para o Quênia, para Mauritânia, sei lá, Ilhas Caimã, não sei, na Austrália, né? Pode ser para qualquer lugar. Então, você já tem que se imaginar como se estivesse lá. Se você quer, por exemplo, uma carreira profissional de sucesso, como se você já tivesse sido promovido para aquela área. Ou mesmo se você quer abrir um negócio, começar uma renda extra, ou mesmo investir em ações, em fundos imobiliários, não sei o que você quer investir, mas como se você já estivesse investindo. Por que isso é importante? Porque na verdade você já se caracteriza, né, nessa visualização criativa e uma visualização proativa de onde você quer estar. E como a sua mente não sabe o que é certo, o que é verdadeiro, né? Então o que é real, o que não é real, basicamente você começa o que? A agir como uma criança.
né? Uma criança, por exemplo, ela começa a agir ali com ondas delta, né? Depois teta, depois alfa, depois beta, depois gama e assim por diante, né? Até conseguir altos estágios meditativos, se assim você quiser se desenvolver. Mas o que eu quero dizer? Você vai passando por etapas, mas ao mesmo tempo você começa a agir como uma criança de novo, porque você se programou por causa das outras pessoas, por causa das caixinhas da matrix mental, como alguém chato, como alguém que você, na verdade, materialista, né? Você vive uma ciência materialista, um mundo materialista. Eu não estou dizendo que dinheiro é ruim, né? O pessoal às vezes costuma interpretar, não sabe nem ler o Machado de Assis, não sabe ler nenhum livro de filosofia e começa a interpretar as pessoas, né? Não, não é nesse sentido não. O objetivo é de você questionar, por exemplo, o caminho que foi escolhido não só por você, mas alguém escolheu para você, né? Escolheu o seu próprio caminho. Então, como se já tivesse acontecendo, você está já repercutindo o caminho que você quer passar dentro da sua vida. Terceira dica temporal de filosofia é: faça um tratamento mental. O que é um tratamento mental? É você raciocinar, refletir sobre as coisas. E não é apenas uma mente logos, uma mente mitos também emocional, mas ao mesmo tempo que elas em sintonia. O que a gente vê hoje são os excessos, né? Então as pessoas querem prazer, eu quero me divertir, Diego. Não, eu trabalho toda semana, durante toda a semana eu quero me divertir agora, né? Como se na verdade isso fosse um conceito de vida, né? Na verdade você está sobrevivendo, não estar vivendo, né? Não está vivendo. E aí no caso o tratamento mental seria isso. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver se tem algum músculo aí que eu preciso desenvolver, né? Então você precisa exercitar. Não, músculo, por exemplo, você tem um bíceps, para você exercitar o bíceps, você tem que fazer exercício pro bíceps. Peito, né? A mesma coisa. Perna, Diego, eu não gosto de academia. Pô, então faz alguma coisa, caminhada, pilates, sei lá, um esporte coletivo, futebol, vôlei, né? Basquete. Faça aquilo que te dá prazer, yoga, né? Mas aquilo, quando você vai fazer um exercício físico, você vai sentir, né? Então a mesma coisa é o tratamento mental. É só o cérebro? Logicamente que não, né? Aqui na Alquimia da Mente, nós somos embaixadores do Instituto HeartMath, a gente fala muito do coração. Então, o coração, na verdade, é o quê? Ele emite ondas eletromagnéticas. Então, você desenvolver também a parte mental do coração, dessa intuição que é científica, né? O sistema digestivo, né? Então, também ele pensa, ele te dá sinais, alguma coisa está acontecendo ou vai acontecer. Então, quando você tem essa awareness, essa consciência em relação ao seu corpo, mente e espírito, essa tríade, fica mais fácil de você entender, por exemplo, que a filosofia já está dentro de você. Nasceu com você. Você sabe do que eu estou falando. Mas você não dá tempos para que isso também volte como algo importante para a sua vida. Quarta dica temporal, né, que a gente pode lhe dar para você, é viver no presente, né? Não tem como, na verdade, alguém que deseja uma vida feliz e bem-sucedida viver no passado, porque não existe uma pessoa. Você pode ler qualquer biografia de quem seja, né? Talvez você não tenha nenhuma biografia de alguém de sucesso na sua estante. Você tem que comprar hoje. Não passa de hoje, você vai comprar um livro de alguém que você admira, comprar hoje, vai no site, sei lá, pega no sebo, né? Compra no sebo, sei lá, procure algum site aí na internet, compra uma biografia, mas você nunca vai ver uma pessoa de sucesso que alcançou, né, um alto estágio, que nem foi um esporte, um atleta olímpico, né, chegou no nível que queria, alguém que faturou o que precisava, criar um negócio que revolucionou o mundo, uma pessoa que na verdade vive de passado. E essa pessoa com certeza não vive de futuro. Ela vive no presente. Ela é uma pessoa igual a você, ela não tem nada de diferente. Só que ela assume mais riscos. Ela sabe que na verdade ela precisa fazer mais que todo mundo. Ela precisa ser o exemplo dela mesma, porque não existe outro exemplo para ela. Não tem outro exemplo. Ela, ele é ele, entendeu? Ela tem que fazer, ou ele tem que fazer acontecer. No quarto aspecto, ele não fica esperando alguém fazer, não espera governo, economia, partido político fazer uma coisa diferente para ela. Ela faz, ela tem que fazer, né? Então, o conceito que é o que? Você conseguir reverberar essa própria energia de você. Tanto que elas chegam no patamar que chegaram porque elas têm autoconfiança. Aí você vai perceber isso. Então, é momento presente. Se você, na verdade, interpela, traz um monte de coisa para atrapalhar o seu momento presente, com certeza você não vai chegar. Mas quanto mais você vivenciar de verdade, não adianta ficar falando da boca para fora, ler o livrinho do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, e fala que agora está vivendo um momento presente. Você precisa falar. Primeiro você não precisa falar para ninguém. Você vai fazer e aí você vai perceber os resultados. Quinta dica temporal de filosofia para uma vida feliz e bem-sucedida é: não há problema em tropeçar, né? Logicamente vão ter vários tropeços, desafios, challenges aí, né? No caso, ameaças que vão aparecer no meio do caminho. Inimigos, né? A gente usa o conceito de inimigos, porque vão aparecer pessoas que não vão desejar que você chegue no seu objetivo final. É normal, né? É que nem um jogo de videogame, tem vários chefões, né? Até chegar no chefão final. A vida é assim também.
né? A cada nova etapa vai ter um chefão novo. E a mesma coisa em relação à sua própria vida. Vão ter várias coisas que vão fazer com que você tropece. Mas aí que tá. O tropeço é ruim? Logicamente que não, porque sempre tem uma chance de melhoria. Só que aí que tá a grande ressalva. Você vai fazer com que esse tropeço acabe com a sua vida ou essa reação que você vai ter te ajude, na verdade, a ultrapassar esses desafios que você está enfrentando agora? Você vai usar o tropeço para ir mais além, ou mesmo para te bloquear, para parar ali, ou mesmo para você retroceder, ou seja, recuar ao máximo? Depende de você. É uma lição. A filosofia, na verdade, ela não ajuda a gente apenas a, vamos falar, tomar decisões por nós. Ela nos ajuda, né, para que nós tomemos as decisões por nós mesmos. Ao invés de você esperar a salvação por alguém ou por uma situação, você assume a sua verdadeira responsabilidade. E por causa disso, você, na verdade, altera o seu próprio destino, a sua própria carreira, a sua vida, a sua saúde, os seus relacionamentos, o seu dinheiro, né? Tudo que você quer alcançar. Mais importante de tudo é, não tem problema ter tropeços, mas a reação tem que ser proativa na mudança, tá? E a gente quer sempre ajudar, né? Você, principalmente que nos acompanha aqui, a ter novos resultados. Então, clica no primeiro link da descrição, que tem um treinamento nosso, que vai te ajudar a ser responsável por essa parte da sua vida. É só rolar um pouquinho mais para baixo aqui no seu celular, onde se você tiver computador, né? Clica lá, e aí você vai ser redirecionado para um outro site que vai ter mais informações sobre esse treinamento. E logicamente, se fizer sentido, entra aqui que a gente quer te ajudar em relação a isso e você se tornar nosso aluno, nossa aluna aqui na Mangabeira Academy, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!